queridos, não existe nada melhor do que poder estar debaixo do conselho, da palavra e da orientação de Deus. E eu e você hoje temos alguns recursos, não é verdade, para poder entender qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa vida. Um deles, por exemplo, é o conhecimento da palavra, né? O conhecimento da palavra, você ter uma Bíblia, você estudar essa Bíblia, você ler esta Bíblia, você ter revelação, né, da palavra, é um meio de estar ouvindo quais são os direcionamentos que Deus dá para a nossa vida, não é verdade? A oração, né? Enquanto às vezes você ora, busca através da oração um direcionamento e Deus ele dá através da oração e é maravilhoso. E glória a Deus por isso, né? E é isso que eu e você devemos ter, devemos desejar a ter, né? Sempre ouvir a direção de Deus, né? Como diz lá em Mateus, né? O homem prudente é aquele que o quê? Que ouviu a palavra do Senhor. Mas além de ouvir a palavra do Senhor, também o que? É importante praticar. A Bíblia diz que ele foi prudente. O prudente, ele ouviu e praticou a palavra do Senhor. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio as lutas, veio as tempestades, caiu por terra. Não caiu por terra, melhor dizendo. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha. Então toda vez que buscamos o direcionamento de Deus, ouvimos e praticamos, olha, vamos estar firme na rocha, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e glória a Deus por isso. E mais, lhe digo mais, quando Deus ele dá certa direção, é porque Deus ele está indo mais adiante. E mais adiante tem a manifestação da graça do Senhor. Vejam só no livro de 2 Samuel, capítulo de número 2, 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim, ó, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Fala sobre Davi, né? Davi como temos, né, que aprender com Davi tantas coisas. Diz o seguinte, olha, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 diz: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor. Meus amados, vejam só que Davi, ele fez o quê? Ele consultou ao Senhor. Ele foi falar com Deus. Ele foi consultar o Senhor. Ele foi apresentar ali algo ao Senhor. Ele dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá. Vejam só então que Davi ele consultou ao Senhor e nessa consulta, né, ele fez a seguinte pergunta: se ele devia subir, né, para alguma cidade de Judá. Davi que estava passando por uma grande perseguição do rei Saul. Davi aqui que ele já tinha sido ungido rei, né, pelo profeta Samuel. Os da sua casa sabiam que Davi tinha recebido a unção. Samuel, o profeta, tinha ungido a ele. Davi também tinha essa consciência. Deus tinha ungido. Mas ninguém ainda o reconhecia, ninguém ainda tinha Davi como rei, né? As pessoas, o povo, a nação não tinha Davi como rei. E Davi passando por uma grande perseguição. Então viram só que ele fez o quê? Ele consultou ao Senhor, perguntando se ele deveria subir a alguma daquelas cidades de Judá. Meus amados, é algo que eu e você sempre fazemos. Consultamos ao Senhor. E devemos consultar o Senhor. E quando consultamos ao Senhor, e quando Ele nos responde, o nosso dever também é praticar. Ainda Davi tornou a perguntar, que diz ainda o versículo seguinte, O versículo ainda 2. E disse o Senhor, sobe
O Senhor confirmou para ele, sobe, deu a resposta. E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Vejam só então que Davi, ele foi aquela pessoa que quis saber, né, todos os detalhes da sua jornada, passo a passo da sua jornada. Ele consultou perguntando se ele deveria subir. E a resposta foi sim, sobe. Aí ele tornou a perguntar, ele queria que as coisas que fossem mais claras, né? E Deus falou para ele, sobe. E ele perguntou, qual cidade? Para qual cidade? E aí Deus disse para ele, para Hebrom. Foi nos mínimos detalhes, né, que Deus passou. Então ele deveria subir e deveria ir para Hebrom. Ele deveria estar lá em Hebrom. Este foi o conselho de Deus. Essa foi a orientação, o direcionamento de Deus. E é isso que você devemos fazer. Sempre, em todas as áreas da nossa vida. Na área conjugal, na área financeira, na saúde, né? Na espiritual, no ministério, em tudo, no casamento, lá no trabalho, em todas as áreas, temos que ter o direcionamento de Deus. E temos que ter claro esse direcionamento de Deus. Tem que ser 100%, não 99%, não 90%, não 80%, não 50%, mas 100%. Ter a certeza, né, de tudo. E muitas vezes consultamos e muitas vezes parece que a resposta também vem pela metade e paramos por aí. E é necessário talvez buscar mais o Senhor. Talvez é necessário ter um propósito diante do Senhor. Talvez é necessário, né, aguardar no Senhor, para que você possa ter toda a direção certa para depois começar a agir. O interessante foi que Deus, neste caso aqui, ele mandou para Hebrom. E Hebrom, o significado dela é terra de aflição. Então Davi ele poderia talvez até, né, questionar Deus nessa questão. Ele poderia até questionar Deus nessa situação. Deus, mas para Hebrom, onde tem o significado terra de aflição, né? Me manda para outro lugar. Mas não, disse para Hebrom, onde era terra de aflição. Talvez aonde muitos não queriam estar, mas Deus mandou ele para lá, para aquela terra de aflição. E diz o versículo 2: e subiu Davi para lá. Oh, meus amados, lembra do homem prudente que eu falei no início? Que ele edificou a sua casa onde? Na rocha. Mas ele se tornou prudente por quê? Porque ele ouviu e praticou o que o Senhor tinha falado. E é isso que eu e você devemos fazer. E muitas vezes consultamos, vem a resposta, e muitas vezes a resposta é 100%, né? Mas não praticamos. Davi ele entendeu, ele deveria subir, ele deveria ir para Hebrom, por mais que era uma terra de aflição, e ele entendeu. E a Bíblia diz que ele subiu. E ele não foi sozinho. Foi com ele toda a sua família, foi com ele as suas esposas, foi com ele os seus servos, que ele já tinha pessoas que o ajudavam, que o servia. Eles foram para lá. Obedeceu, fez conforme Deus falou. E meus amados, toda vez que eu e você obedecemos e fazemos conforme Deus falou, pode ter a certeza que o nosso Deus ele já está preparando a graça dele sobre a nossa vida. Quando Davi chegou lá,
olha só o versículo de número 4 diz: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Aleluia! Oh, meus amados, olha só a graça do Senhor se manifestando. Os homens de Judá vieram e ungiram Davi rei. O consideraram o rei. Confirmou o reinado dele ali. E ali ele reinou durante 7 anos. Para depois reinar em Israel. Olha só o trabalhar de Deus. Eu lhe faço a seguinte pergunta. E se Davi não tivesse consultado a Deus? E se Davi não buscasse a orientação de Deus? Talvez o processo ia demorar mais, porque ele ia pela sua vontade, pelo que dava na cabeça, conforme ele desejava, e muitas vezes é isso que acontece conosco. A graça do Senhor quer ser derramada, os benefícios do Senhor quer chegar sobre a nossa vida, portas querem ser abertas, restauração quer acontecer, mas muitas vezes não consultamos, ou se consultamos, não chegamos em todos os detalhes. Ou se talvez consultamos e temos a certeza 100%, fazemos a pior burrada da nossa vida. Não praticamos. E por não praticar as coisas, a graça do Senhor não é derramada. Demora. Então aprenda todos os dias na sua vida, consultar o Senhor, buscar orientação e começar a ter atitude, começar a agir, mas não pela sua vontade, mas sim pela vontade de Deus, pela direção de Deus. Isso que eu estou fazendo referente ao meu ministério é a direção de Deus. Mas parece loucura, porque ir para a terra de Hebron seria uma loucura, terra de aflição. Mas se Deus deu direcionamento, a graça do Senhor vai se manifestar. Estou fazendo isso no meu trabalho, parece até loucura, né? Muitas pessoas falam, não faz dessa maneira. Não é dessa forma. Mas se essa é a maneira que Deus passou para ti, se essa é a maneira que Deus colocou no seu coração, e você tem certeza disso, faça. E creia que a graça do Senhor vai se manifestar. O cuidado do Senhor vai se manifestar. E isso se espalha para todas as áreas da nossa vida. Vejam que lindo! Eles vieram ali e ungiram Davi como rei. E ele recebeu então a unção de rei naquele lugar. E reinou em Judá durante 7 anos. Depois foi para outro canto, foi para Israel. E continuou reinando mais. Meus amados, aprenda a seguir a direção de Deus. Aprenda a dar ouvido à direção de Deus, os conselhos de Deus. Praticar. E deixa que a graça do Senhor ela é derramada no nome de Jesus. Só se preocupa com o que eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, sempre pelas Tuas orientações, pelos Teus conselhos. Obrigado, meu Deus, por essa liberdade ao Senhor. E, Pai, sabemos que o Senhor vai se manifestar através da Tua palavra. Então, que a Tua palavra que é escudo, Tua palavra que é luz, Tua palavra que é a espada, a Tua palavra que é tudo para nós, Pai. Que ela venha se manifestar cada dia mais e mais, em nome de Jesus. E se alguma pessoa, Deus, que não está praticando os Seus conselhos, meu Deus, que o Espírito Santo venha corrigir essa pessoa. Não é um homem, não é religião. Mas é o Espírito Santo que fala, que corrige. E, Pai, que podemos ver a Tua manifestação, a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém.
Que Deus abençoe. Fique com essa palavra aí no seu coração. Para Jesus, Ele te ama.